E aí, galera, tudo bem? Aqui é Hinton Bentes e mais um Smart Jungle. Vim falar com vocês no dia de hoje sobre o novo marco legal do saneamento. E aí nós convidamos o mestre, engenheiro sanitário Yuri Vasconcelos para falar um pouquinho com a gente, trocar essa experiência e falar quais os impactos desse novo marco para a Amazônia. E também vamos falar sobre logística reversa. O que é isso? Né? Desde 2010 temos esse programa, né, no governo e estamos trazendo esse debate aqui para os impactos que a logística reversa traz dentro desse marco legal. E para falar de logística reversa, ela, Renata Kemmel, vai falar um pouquinho para nós aqui sobre isso. Então, meus amigos, é um novo marco, é um novo modelo no meio da pandemia. Como é que isso influencia a Amazônia? Fica ligado, toca a vinheta, diretor. E aí, meus amigos, tudo bem? Aqui é Hinton Bentes no canal da Amazônia Tech no projeto Smart Jungle. Nós temos aqui dois convidados de garbo e elegância para estar falando aqui sobre os novos marcos do saneamento e da logística reversa na Amazônia. Né? Nós estamos trazendo aqui o professor Yuri Bahia de Vasconcelos, que já é um engenheiro sanitário, mestre também em engenharia sanitária pela Universidade Federal, e a nossa amiga Renata Kemmel Pires, né? Administradora, mestra em logística e pesquisa da logística ambiental, diretora, né, do Centro de Estudos e Aplicações em Logística e Meio Ambiente. Então, peço aos senhores que já deixem o seu like aí, vocês já conhecem o canal, quem gosta, por favor, comenta, quem não gosta, comenta também e dá dislike que ajuda muito a gente. Deixe seu recadinho. Vamos começar com a Renata Kemmel, né? Senhora Renata, tudo bem? Tudo bom, Rito? Olá a todos. Ótimo. Renata, eu queria, para a gente começar o nosso debate aqui, já falando, né? Eu queria saber de você aí como é que você está vendo, né? Essa questão dos impactos, né? Da questão da logística reversa aqui na Amazônia, como é que você vê isso dentro dessas aplicações aí? O que é que você vê que está faltando? O que está acontecendo aqui para nós? Comente um pouquinho para nós Ok, sobre Rito. isso. Primeiramente eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui participando dessa live com você e o professor Yuri Bahia. E realmente nós temos muita discussão, muita informação referente à logística reversa. Como você bem falou, a logística reversa é desde 2010, né? O projeto se estendendo por mais de 4 anos. E ela é um processo que já deveria estar já sendo uma rotina empresarial, tá entendendo? Não só das empresas, quando eu falo empresarial, ela cabe a todas as PJs, todas as pessoas jurídicas, porque é segmento econômico, e ela já tem que ser uma realidade. Hoje, a logística reversa, ela trabalha junto com a logística sustentável, que é a logística ambiental, que nada mais são as ecoeficiências empresariais das organizações. Então, nessa nova realidade, todas as empresas, ela vai ter que olhar para a realidade da gestão ambiental, né, do olhar de inserir desempenho ambiental nos seus processos, seja ela indústria, empresa, agronegócio, em qualquer setor, e essa coeficiência, que era no primeiro momento a logística ambiental, ela vai ter que ser bem trabalhada, ela vai ter que ser bem identificada nos processos, e como eu falo que tudo é uma cadeia, todos os processos, eles têm que ser analisados de uma forma particular para nós, enfim, criarmos a cadeia reversa, que a cadeia reversa nada mais é do que a retirada dentro de uma disposição adequada, analisando a particularidade de cada resíduo e utilizando os R's, né, reciclagem, reutilização, reaproveitamento no mercado secundário, que nada mais é também iniciar uma economia circular. Então, a economia circular, ela vem
de mão dada com a logística reversa, justamente para ter esse processo contínuo, né, essa economia circular que já está dizendo, que envolve o quê? O que um descarta, o outro aproveita, e aí isso vai ajudar muito no ponto econômico, no ponto ambiental e também em rendas, né, no setor tanto econômico quanto social. E ela tem muito a ver, né, com o projeto de saneamento, porque ela vai ajudar a não ter aquela geração, aquela disposição inadequada. Então, os ecopontos, melhor dizendo, dentro de uma cadeia reversa, ela ajuda muito a ter a administração dos resíduos inorgânicos, que é o que mais dá trabalho, né, que gera muito, que gera nos nossos lares, em qualquer organização, sendo um setor administrativo, setor operacional, setor produtivo, e em empresas privadas e públicas. Então, quando a gente já tem um plano reverso, né, um plano de logística que consta no Plano Nacional de Resíduos, por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né, a logística reversa, ela vai apoiar a disposição adequada, porque a disposição adequada não é movimentar de um ponto para o outro, é provar que você destinou e que aquilo ali gerou ou uma incineração por conta da particularidade do resíduo perigoso, ou uma reciclagem, uma reutilização como matéria-prima secundária, reaproveitamento de outros produtos, que entra na economia circular. Então, eu vejo com bons olhos esse momento, eu penso que a logística reversa, ela tem muito a colaborar com o trabalho dos engenheiros, né, na área de saneamento, porque evita o esgotamento do aterro, evita chegar inorgânico no aterro, que não é a proposta, né, isso, e tem como gerar empregos, gerar renda no fator econômico, as empresas também se favorecem no setor econômico com a logística reversa na economia circular, porque já é uma matéria-prima secundária para novas empresas, e eu penso que só traz traz, melhor dizendo, é positivo, traz benefício para a empresa. Claro que tudo tem seu ponto positivo e tem tudo seu ponto negativo, mas eu penso que traz mais benefícios, tá? E ela se aplica em qualquer local. Então, hoje, a realidade do novo mundo, além da preocupação com a saúde, né, com a educação sanitária, de uma forma geral, o resíduo é um ponto muito importante para se tratar agora, para ele justamente evitar essa contaminação de novas patologias, de novas doenças, e assim a gente conseguir administrar bem o que está descartando, está aumentando o percentual do reaproveitamento, da reciclagem, da reutilização. Então, é esse equilíbrio que é o nosso desafio, Hinton. Equilibrar o quê? Primeiro, a gente trabalha com eficiência para a consciência de todos, empresarial, sociedade, e gerar menos, tá entendendo? E quando a gente consegue reduzir essa geração, a gente tem o ponto mais favorável para equilibrar. O que é o equilíbrio? De conseguir gerenciar aquilo que estão gerando dentro de uma economia circular ou de uma incineração por conta da particularidade de cada resíduo. Mas esse ponto é muito favorável para a gente trabalhar agora em parceria com os projetos de saneamento. Muito bem, Renata. Realmente esse debate ele é muito interessante porque a questão da logística reversa, né, ela impacta diretamente nessa questão sanitária, como você falou, da questão dos aterros, o melhor aproveitamento disso. E aí eu pergunto para você, professor Yuri, como é que você está vendo aí essa questão legal? Qual é o impacto que isso vai trazer, né? Tem um debate muito grande aí que a gente vai ver sobre a questão da Amazônia, né, que já há muito tempo já é um berço disso aí, mas como é que você vê realmente isso aí dentro da nossa praça aqui, né, no estado do Pará, na região amazônica, no Nordeste, aqui dentro do norte, né, da Amazônia? Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Não sei como é que está a questão que horas que vão estar vendo.
mas queria agradecer aí o convite do professor Into, queria agradecer também a professora Renata pela participação, e comentando sobre o que o professor Into falou, a gente tem aí talvez um dos maiores divisores de águas que a gente teve já dentro da área de saneamento no Brasil. Já de conhecimento comum e histórico, que a gente tem um déficit muito grande na área de infraestrutura, principalmente para a área norte e nordeste, onde a gente tem os piores índices de atendimento de saneamento básico do Brasil como um todo. Se a gente pegar a nível Brasil, a gente tem aí pelo menos metade da população sem acesso a uma rede coletora de esgoto e muito menos tratamento, e pelo menos algo em torno de 20, 30% aí sem um atendimento adequado a um acesso à água. Se a gente pegar isso para a região norte, esses valores ficam ainda um pouquinho mais complicados. Então, a gente tem uma situação bem sensível e bem complexa, por assim dizer. E um dos grandes poréns que a gente tem, que é um dos grandes problemas, e talvez seja um dos calcanhares desse ponto do novo marco, seria a forma como está sendo analisada a possibilidade da gente começar a trabalhar com uma entrada da iniciativa privada em alguns pontos. Isso já é uma realidade atualmente. Atualmente tem cidades, municípios, alguns aglomerados, até mesmo estados que podem participar com parte da iniciativa privada já, mas isso teria que ser definido através de uma lei. Então, por exemplo, o município pode delegar parte do sistema dele a uma determinada companhia através de uma determinada lei municipal, isso já é permitido atualmente. A grande diferença que esse marco está trazendo, até dei uma revisada ali no que foi definido no último documento aprovado, é que ele já institucionaliza que você tem a permissão da concorrência agora. Então, você já tem as empresas privadas podendo concorrer dentro desse processo como um todo. Então, aquilo não vai ser mais necessariamente só vinculado ao poder público. Você já tem a possibilidade das empresas privadas concorrerem frente a isso. E um outro ponto bem sensível é que agora as empresas, de forma geral, quem receber a concessão para realizar os serviços tem que apresentar viabilidade, tanto técnica quanto econômica, para executar isso, que é um dos grandes problemas que a gente tem. Boa parte da nossa infraestrutura de saneamento não se é autossustentável no momento. A gente pega, por exemplo, a receita de boa parte das nossas companhias de saneamento, elas têm déficit muito grande, elas gastam muito mais do que recebem, boa parte. Se a gente analisar esses valores, muito disso está relacionado com o problema que a gente produz, por exemplo, 100 metros cúbicos de água, mas uma boa parte disso é perdido na nossa rede. Então, a gente não tem nenhum outro tipo de empresa ou algum outro tipo de indústria no planeta que você produza um determinado componente e você perca 40%, 50% da sua produção e ainda continue de pé. Essa que é a realidade que a gente tem dentro da área de saneamento, principalmente na parte de sistemas de abastecimento de água. Então, a gente tem ali uma diferença muito grande entre o que é fornecido e o que acaba tendo de receita. E, além disso, a gente tem um grande problema. O pessoal das companhias de saneamento pode até ficar um pouco chateado, mas é a nossa realidade. A gente não tem uma eficiência muito boa nas áreas das nossas empresas de saneamento. A gente tem muitos funcionários que trabalham bem, mas a gente também tem muitos funcionários que não têm uma produção muito adequada, não tem uma eficiência muito adequada dentro desses processos como um todo. Então, acaba que a gente também peca muito por eficiência e desempenho dessas companhias de forma geral. Então, acaba que talvez esse marco entre agora para poder permitir a entrada de uma concorrência. Então, a gente não vai ter mais praticamente só um monopólio dentro do poder público executando essas atividades, a gente vai ter a possibilidade de uma concorrência. E aí isso, eu vejo dentro de uma devida proporção, com bons olhos, nenhum local no planeta que tenha concorrência aberta houve grandes problemas, a gente normalmente tem muito mais a ganhar a população, o consumidor com uma certa concorrência, que a gente começa a incentivar, a gente instiga a evolução dessas empresas frente ao que está sendo fornecido, esse serviço como um todo. E entrando um pouquinho mais na situação particular, o professor Into comentou sobre a situação que eu trabalho como professor, sou engenheiro, mas eu atualmente também sou diretor técnico de uma empresa que trabalha especificamente fornecendo sistemas de tratamento de água, sistemas de tratamento de esgoto,
Então, a gente vê o déficit e a precariedade que é o nosso sistema de saneamento como um todo. A gente pega inúmeros locais, a implantação de sistemas de tratamento de água, a implantação de sistemas de tratamento de esgoto, ele é muito mais ocorre como uma sanção penal, ou seja, você tem muito mais a necessidade disso ser implantado por necessidade ou por obrigatoriedade do que propriamente por conhecimento ou por conscientização. Então, a gente tem aí muito a caminhar ainda e a crescer frente a isso, e eu acho que esse marco, começando a colocar datas, começando a colocar prazos e obrigando que você tenha demonstrativo de desempenho disso, demonstra um possível crescimento e uma melhora desse nosso determinado setor do Brasil, que hoje apresenta, sinceramente, muito andando aos trancos e barrancos, principalmente para a nossa região. Posso até expressar uma situação muito específica. Algum tempo atrás, eu trabalhei na implantação do sistema de tratamento de água para uma cidade muito particular daqui da nossa região, que é Afuá. Afuá é o último município no nosso extremo norte, ali já próximo da fronteira com o Amapá. Ele é parte da nossa região, isso, parte da nossa região dali do Marajó. Toda a movimentação, todo o fluxo de pessoas dentro da cidade é feito por bicicletas, ou seja, você não tem em nada da cidade feito por veículo movido a combustível. Então, você não tem moto, você não tem carro, então boa parte da movimentação daquela cidade é feito nisso. E era histórico, a população tinha um acesso à água que era muito deficitário, não tem rede coletora de esgoto até o momento, começou a ser implantado um sistema de abastecimento de água, onde eu participei, fornecendo o sistema de tratamento de água, e uma outra empresa trabalhou com essa parte do abastecimento. E a gente tem um grande problema disso, seja por mão de obra, seja por questão de conscientização da população, entender a importância deles estarem conectados nisso, porque é aquela velha situação, eu estou tantos anos fazendo isso, e aí eles não têm a real conhecimento do que seria benéfico, o que eles poderiam ganhar com esse tipo de situação. Então, é uma realidade complicada, principalmente para cá, para a nossa região. A gente tem um país dentro do nosso estado, então a gente tem cada região apresentando particularidades e uma regionalização completamente diferente em cada ponto. Se a gente vai, por exemplo, para a área do Marabá, a gente tem uma realidade. Se a gente vai para a área de Santarém, a gente tem uma outra realidade. A gente vem para a região metropolitana, é outra realidade. Eu vou, por exemplo, para São Félix do Xingu, é uma realidade completamente diferente. Então, a gente tem muita diversidade, tanto com questão de população, conhecimento, questão de infraestrutura, entre outras coisas. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, e isso aumenta cada vez mais o desafio que é fazer essa universalização como está sendo estabelecido nesse marco legal. Perfeito. Realmente, porque aqui na região norte, né, o Brasil todo ele é de uma dimensão continental, né? E Sim. Quando você traz para a região norte, não fica de fora. E você traz um estado como o estado do Pará, o estado do Amazonas, eles são maiores que muitos estados da União Europeia, né? Então isso aí causa um problema muito grande, até mesmo para gestores públicos administrarem isso, né? Agora, Renata, eu pergunto para você, como é que tu vê esses impactos, por exemplo, da questão da logística reversa? Às vezes a gente consegue verificar isso dentro do sistema industrial, né? Uma produção de embalagens, né? Eu acho que um dos casos mais famosos é a indústria de pneus, mas isso não é uma realidade, por exemplo, aqui da nossa região, não, é a região norte. Como é que tu vê, por exemplo, existe como o pequeno produtor, a agricultura familiar, ter uma política de aproveitamento desses resíduos? Como é que você vê que, de repente, a gente poderia aplicar essa questão aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Eu nem sei se isso pode ser aplicado no pequeno produtor rural, nas fazendas, porque a realidade é o agronegócio aqui que a gente tem, sobretudo nessas regiões fora da região metropolitana. Como é que você vê isso aí dentro desse panorama? Renata está desligada. Eu acho que está no mudo, Renata. Eu do internauta. Se você... Tá? Se você for analisar a lei 12.305,
você está bem claro a responsabilidade, né, do que é do poder público e o que é da empresa, pessoa jurídica. Então, a questão da logística reversa, a gente olha são vários, a gente analisa por vários, você vê uma empresa potencialmente geradora, você vê aquela empresa que tem pouca geração, tá entendendo? Principalmente, né, quando o professor Yuri falando das ilhas, eu fiz muito trabalho nas ilhas, principalmente São Sebastião da Boa Vista, referente à questão de geração. Então, o que acontece? Quando você analisa a geração de determinado local, as empresas ela pode entrar no ponto da colaboração, que é a corresponsabilidade. Então, hoje, o poder público ele tem responsabilidade com quem? Tem responsabilidade com os resíduos da sociedade, entendeu? Então, as empresas que geram menos, ela pode analisar, por exemplo, o pequeno agricultor, ele tem várias classificações de resíduos. Ele tem desde o resíduo orgânico, que dá para trabalhar como forma de compostagem, tá entendendo? Até mesmo resíduos que trabalham outros tipos de geração. Então, ele pode trabalhar com creche, com ações sociais, ele pode trabalhar com ecodesign. Perdemos aqui a transmissão da Renata. Acho que travou. Coisas da Amazônia. Nós temos um vídeo aqui que a gente fala justamente sobre esses problemas de comunicação e tecnologia. Eu vou botar o card aqui em cima. Você que está assistindo a gente vai poder assistir e a gente tem um vídeo debatendo justamente esse assunto. É difícil, Yuri, né, quando a gente vê esses debates aí, né, e às vezes a gente está falando de um tema tão importante como esse aí e realmente a gente não consegue ter a infraestrutura. Eu acho que esses marcos, né, vêm justamente para tentar suprir essas necessidades do povo da Amazônia daqui, né? E, na verdade, o próprio marco do saneamento ele já traz uma realidade que começou a ser debatida porque a gente tem dentro da região nossa daqui, região norte, que a gente tem uma variação. A gente tem regiões que são economicamente muito interessantes para a implantação de uma determinada infraestrutura. Por exemplo, a gente pega a região metropolitana, tem uma população muito grande para uma área teoricamente pequena. Então, eu tenho como ter ali um rendimento, um faturamento muito mais interessante do que eu teria, por exemplo, pegando áreas muito mais extensas com uma população muito menor, como seria ali para a região de Altamira, região de Marabá, onde eu tenho uma população muito menor e bem mais dispersa. Então, o próprio marco do saneamento coloca a possibilidade da regionalização. Então, eu posso ter uma junção de municípios, seja através de uma região metropolitana, seja através de conjuntos ou agrupamentos de cidades, e aí a empresa vai ter que trabalhar equilibrando esses custos, esse faturamento entre esses municípios. Então, ela vai ter um município que provavelmente vai ter um faturamento muito melhor do que ela vai ter numa outra região. Então, um dos pontos que também foi debatido é tentar equilibrar isso através dessa criação desses grupos ou dessa regionalização em si. E aí ele define que precisa ser feita a universalização em todos os municípios simultaneamente. Então, você não pode simplesmente falar, não, vou trabalhar nesses e vou deixar os outros. Então, não, você tem que trabalhar com a universalização de todos os sistemas igualitariamente. Você não pode universalizar uma parte e deixar a desejar nos outros municípios menores. É verdade. Agora, falando disso especificamente, Yuri, como é que tu vê essa ideia que o governo colocou essa notícia, né, no site aí, nos sites de comunicação de institucionais, né, que a ideia do governo é atrair mais de 500 bilhões de investimento, né, criar 700 mil empregos, e a gente sabe que nessa época a internet ela é permanente, até onde a gente sabe, e o YouTube vai ficar aí. Então você que está aí vendo a gente já em 2020, agora em junho de 2020, a gente está atravessando uma pandemia mundial, né? Então hoje
temos recursos humanos escassos, fontes de alimento aí estão alguns processos produtivos bastante complicados. Então, essa possibilidade de você ter emprego, geração de renda, isso é muito importante para a questão econômica. Como é que você está vendo isso aí para a gente aqui na Amazônia, que, como você já disse, a gente tem problema de profissionais qualificados, sobretudo aqui nessas regiões mais remotas, né? Você tem que trazer profissionais da região metropolitana para ir para um determinado interior que muitas das vezes ele não tem interesse, às vezes a palavra é essa mesmo, porque as situações são precárias, não tem uma residência, né, com o mínimo de infraestrutura, a internet aqui, a nossa palestrante aqui caiu, né, então é complicado a gente estar trabalhando nisso. Sim. Eu acho que essa perspectiva a gente tem um grande possibilidade de investimentos e crescimento. A gente pode lembrar, por exemplo, o próprio período ali pós-crise dos Estados Unidos, onde o presidente no período criou uma grande política de infraestrutura urbana, infraestrutura de logística, infraestrutura de forma geral dentro dos Estados Unidos para alavancar a economia. A gente tem isso daí de conhecimento, boa parte do pessoal que trabalha com essa parte tem conhecimento disso. Esse investimento massivo nessa área de infraestrutura normalmente gera uma distribuição de renda muito grande, principalmente porque todas essas frentes do trabalho precisam de operadores, precisam de funcionários, eu vou precisar de gente desde o alto escalão, onde eu vou ter o pessoal, por exemplo, de gestores, engenheiros, pessoal de planejamento, pessoal de controle, até funcionários de qualificação menores, como, por exemplo, meus próprios peões diretamente, vigia, eu tenho ali dentro dessa área da construção civil, principalmente da infraestrutura, uma grande diversidade de mão de obra que estaria atuando. E a questão desse quantitativo de valores, a gente talvez trabalhe até com valores um pouco maiores, porque alguns estudos, principalmente da área do pessoal da ABS, o Trata Brasil, o Sistema de Tratamento Geral, que são alguns grupos de pesquisa que apresentam alguns levantamentos de informação de investimento a isso, colocavam que para se chegar na universalização do Brasil, a gente gastaria algo em torno de 750 a 800 bilhões para chegar dentro de uma universalização dentro do Brasil. Realmente é um investimento muito pesado, né? Sim. E a gente vê a possibilidade disso ocorrendo por quê? Porque dentro da própria infraestrutura que a gente já tem atualmente, alguns levantamentos de valores feitos pelas próprias companhias de saneamento, eles calculam um valor mais ou menos um pouquinho para baixo de 10 bilhões que são perdidos com redução de eficiência dentro do sistema, por exemplo, perdas dentro do sistema, questões de manutenção que poderiam ter sido adequadas, entre outras coisas. Ou seja, a gente tem um déficit ali de 10 bilhões anual. Então, se a gente levar isso numa perspectiva de 17 anos, mais ou menos, que seria o período que está delimitado dentro do marco de saneamento, só aí eu teria mais ou menos 170 bilhões. Outro cálculo que também é apresentado dentro da própria pesquisa do marco de saneamento, a gente tem uma diferença dos custos operacionais de uma companhia privada para uma companhia pública. Isso tanto em quantitativo de mão de obra, quanto em questão de produtividade dessa mão de obra, quanto até mesmo na remuneração dessa mão de obra. A gente tem alguns funcionários, não desmerecendo o que eles deveriam receber ou não, acredito que em alguns deles esse pagamento é justo. Você tem funcionários muito antigos que recebem salários extremamente altos se comparado com o resto da classe. Por exemplo, a gente tem o teto do salário do engenheiro, que atualmente está em torno de 10 salários mínimos, e você tem alguns funcionários dentro de algumas companhias de saneamento que recebem 30, 35, até 40 salários mínimos por tempo lá dentro do serviço, entre outras remunerações adicionais que entram. Então, se você pegar um funcionário desse e destrinchar dentro de uma companhia privada, você vai ter 5, 6 engenheiros que trabalhariam com o mesmo custo de um funcionário somente. Então, você tem aí, nesse momento, como analisar
a possibilidade de uma ampliação muito grande desse sistema. Então, a gente teria como enxugar muito os pontos de desperdício, por assim dizer, dentro das companhias atualmente e melhorar consideravelmente a eficiência desse processo. A gente tem que entender que o saneamento não é somente um direito, ele também precisa ser entendido como uma indústria. A gente não deixa de ser um processo de indústria. Tratar água e fornecer água é uma indústria. Estou captando, estou fazendo um determinado processo e estou devolvendo um determinado produto para a população. Por mais que isso seja essencial, seja constitucionalmente direito de todo, mas a gente não pode levar isso sempre como forma assistencialista. A gente tem que permitir que essa indústria seja viável. Ela precisa ser sustentável de alguma forma. Onde eu só tenho que toda vez estar injetando capital público para que ela consiga operacionalizar, isso não vai conseguir ser eficiente e viável nunca dessa forma. A gente precisa começar a melhorar esse processo de forma geral. Eu acredito que até mesmo para a questão de você poder atender melhor as redes, né? Porque, como a gente já apresentou aqui, você tem esses déficits aqui no Brasil todo, na região norte mais ainda, na região nordeste. Então, se você tem um custo de operação muito elevado, fica até difícil, né? Eu não tenho os números aqui, mas eu acredito que a realidade dos órgãos públicos é essa. Você tem aqui 40% praticamente a folha de pagamento, né? Então, isso aí é inviável em qualquer tipo de atuação profissional, né? Então, você realmente fica comprometido. Mas como a gente conseguiu a conexão novamente aqui, Renata, né, voltou aqui para o lado da força, né? Então, Renata, a gente estava conversando aqui, gente, sobre a questão, né, da política da gestão de reversa, né, da política de resíduos sólidos para as economias agroindustriais, né, para o pequeno produtor. Então, retoma esse pensamento, Renata. Explica aqui para nós como é que estava, como é que você vê isso aí dentro desse novo processo, desse marco. E sem áudio novamente. Não. Com certeza. Então, eu estava analisando, né, a sua pergunta e o que eu esclareço? Que a logística reversa, ela é situacional. A cadeia reversa ela é montada conforme o estilo da empresa, segmento da empresa, geração da empresa de resíduos. E nessa realidade, dependendo da localização, uma cadeia reversa ela tem que ter viabilidade econômica. Primeiro você tem que ver quem é que quer e como é o processo da cadeia reversa para chegar até o seu cliente, uma vez que, se ele tiver interesse no seu resíduo. Então, conforme a lei 12.305, que é o que trata sobre resíduos sólidos, né, sobre os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, o que trata? Que o poder público ele tem responsabilidade com a população, né, com os lixos, com os resíduos domésticos. Demais, pessoa jurídica é responsável pelos seus resíduos. Isso, PJ, engloba todo mundo, né, em todos os segmentos. Então, mas também tem um ponto lá na lei que trata da corresponsabilidade. Então, dependendo da situação, da localidade, da geração, ele pode trabalhar em parceria com o poder público, tá entendendo? Mas, claro que a gente vai analisar os resíduos, por exemplo, nesse exemplo que você deu de empresa, né, que é o pequeno produtor, ele tem que analisar todos os resíduos dele. Ele tem resíduos orgânicos e ele também tem resíduos inorgânicos. Então, essa área é uma área muito de pesquisa. A gente sempre tem que estar estudando novas cadeias, nova destinação segura para esse resíduo. O que fazer? Aí vem a tecnologia, né? O que vou fazer com aquele resíduo? Que eu posso trabalhar para aproveitar na própria empresa, tá entendendo? Ou não, qual desse resíduo vai para qual empresa? Pode ser uma empresa pequena que trabalha com design? Eu posso inserir isso nos PGRS. Pode ser um programa social, que esse meu resíduo ele vai ser criado um produto e vai gerar renda para aquele local, para aquela instituição social? Pode. Ou pode ser uma cadeia de negócio, né, que vem com a economia circular também, uma cadeia de negócio com uma empresa que tem interesse com o meu resíduo.
Ou também eu tenho resíduo que não cabe nenhum deles, então eu tenho que fazer uma incineração ou uma destinação segura. Então, a cadeia ela é rica em possibilidades, creio, tudo de acordo com a legislação, com o plano, né, com a lei. Mas ela tem várias possibilidades, por isso que é uma área que tem que estudar bastante, tem que analisar bastante o resíduo e a cadeia, para você ter novas oportunidades de criar novas cadeias daquele resíduo. Então, o pequeno agricultor, ele tem que verificar o ponto de localização dele, a quantidade de geração deles, o que ele pode reaproveitar no próximo empreendimento dele, uma, um projeto próximo que pode utilizar o resíduo dele social, ou alguém que trabalha em um ecodesign, uma nova criação de um econegócio que pode utilizar o resíduo dele, ou montar uma cadeia com uma empresa que deseja. Então, tudo isso a gente tem que analisar, ponto de localização, viabilidade econômica, como vai ser o transporte reverso, é uma gestão reversa, né? Aonde vai armazenamento, transporte, tá entendendo? Venda do resíduo, que será uma matéria-prima para aquela outra empresa. Então, toda empresa, toda PJ, ela tem que parar e analisar todos os seus pontos, conhecer o seu resíduo, saber como ele pode ser reaproveitado no mercado, sem esquecer das viabilidades econômicas, como eu falei, acabei de falar, expliquei, né, que tudo está ligado a lucro, a uma realidade. Então, dentro da economia circular que vai gerar renda, você também tem que ver custo, viabilidade econômica, né, geração, uma empresa quer. Então, se o pequeno agricultor pode fornecer matéria-prima para uma empresa, ele tem que ver a capacidade produtiva dele, da empresa, e a capacidade dele de geração. Aí eu gero uma quantidade, vai suprir a capacidade produtiva da empresa que eu quero fazer o negócio. Então, é uma cadeia de negócio, tá entendendo? Para gerar uma economia circular. Como também ele pode destinar o resíduo dele doando para uma ação social para poder fazer alguns projetos, ou trabalhando pequenas empresas, econegócios, né, ecoempreendedorismo, em cima, pequenas empresas que podem utilizar esse resíduo dele como peças de ecodesign. Então, nós temos várias frentes. Isso Perfeito. depende do estudo da organização. Tá? Nós temos muitas particularidades, né, dentro desses processos, tanto para a área de logística reversa, pequenas indústrias, agroindústrias, e isso impacta também até mesmo a questão do saneamento, até por causa, né, a gente infelizmente tem um processo, né, professor? E você vê que o descarte que o cara fala assim, não, joga lá, dá descarga nisso aí, tal, etc. E muitas das vezes isso é um fator muito complicador para a qualidade do recurso hídrico, né? A gente fala que recentemente eu fiz um curso sobre recursos hídricos, e aí depois a gente olha para a nossa Baía do Guajará aqui com um outro olhar, né? Você vê assim, poxa, a gente tem tanta água, tudo, a gente é o rico que é pobre, né? Você vê aqui uma água em abundância, mas não tem a qualidade daquela água, né? E isso aí afeta particularmente a minha ideia de uma forma muito grande. Meus amigos, como eu gosto de dizer para vocês, sempre nos nossos bate-papos, eu me aproveito de vocês, que eu aprendo demais. É um prazer estar aqui do lado de vocês. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Quero agradecer ao Yuri, a Renata, por ter compartilhado esse pouquinho desse tempo aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Muito interessante. Agradeço a você que está nos assistindo aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, dê o seu like, dê o seu dislike, mas o mais importante, acompanhe a nossa rede, porque esse projeto aqui, o Smart Jungle, ele vem como um projeto de combate ao Covid-19, que é o nosso projeto Convida, né? Ele vem pela uma parceria entre a União Pará e a União Brasil para a distribuição de face shields, álcool em gel, né? Que é também colaborar com os povos da Amazônia. Então não fique de fora dessa, né? E muito obrigado a todos. Yuri, quer encerrar aí, dar uma mensagem para o pessoal?
Pessoal, queria agradecer mais uma vez pela participação. Queria falar, pessoal, eu acho que a gente tem, na frente da situação atual, na realidade atual, muito o que aprender, entender e até aproveitar essa situação para ver o quanto que a gente precisa avançar, o quanto que a gente precisa se unir. Isso uma prova geral do quanto que a gente, trabalhando em conjunto, trabalhando unidos, conseguimos passar por qualquer tipo de dificuldade. Então, eu espero que essa situação como um todo, dessa pandemia, acabe, na verdade, servindo também como uma lição do quanto que a gente pode ainda nos unir, o quanto o trabalho em conjunto nosso pode crescer como uma população, como um coletivo, como um todo. Perfeito. Obrigado. Renata, sua mensagem aí para o pessoal. Eu falo que todos nós temos oportunidade de aprender, né, como explicou bem o professor Yuri. Mas eu falo muito da união. Então, hoje, nada se faz só. Todos um projeto de multiprofissionais. Então, essa temática é uma temática que ela requer muita união de profissões, tá entendendo? Um projeto que vá agregar valor a um ponto único, que é o bem-estar e a qualidade da sociedade, tá entendendo? Principalmente na questão da saúde, na questão do bem-estar. Então, eu falo que o trabalho colaborativo, a união de expertise, as experiências profissionais, elas são importantes unidas, juntas. E, assim, com projetos personalizados, porque, como você bem explicou, nós temos diversidade de organizações, de situações de porte pequeno, médio, grande, projetos personalizados, está entendendo? E com união de profissões, com união de parcerias, esse o novo, eu penso que é o novo normal, está entendendo? E eu agradeço mais uma vez a todos essa oportunidade de estar explicando sobre essa área, que é uma área que agrega valor e agrega parceria com todas as profissões relacionadas à gestão ambiental, a qualquer atividade que trabalha com gestão de materiais, e nós estamos aqui para colaborar. Então, eu agradeço muito e obrigada. Tá certo. Então, meus amigos, deixo um abraço para vocês, lavem as mãos, tomem banho e usem a máscara.